bem-vindos a mais um videocast dos bons companheiros. Eu sou o Rod, Sou o Fernando Imperator. E eu sou o Bruno Assis. e a gente tá aqui pra falar de... 300 de Esparta. ou só 300, Na verdade, o como nome foi, do filme é só 300. no gibi, que foi, né, eles deram de Esparta, né, eles fizeram Exatamente. Sim. esse subtítulo. É um filme baseado num gibi, numa graphic novel de Frank Miller. Exato. Né? Frank Miller, que é um autor muito conhecido de graphic novels, ele fez O também... gibi fez Batman Dark Knight. Batman Cavaleiro das Trevas, né, aconteceu no Brasil. Isso. Batman no 1 fez Exato. Mata Washington, um monte de coisa boa. Sin É City. um cara, Sin City, É. um cara que nos anos 80 aí redefiniu, vamos dizer assim, muita coisa que a gente que perdura até hoje, principalmente com Batman. Se você verdade. gosta do Batman muito sortuno, casca grossa, provavelmente vem muito da influência dele. Certo. E ele fez 300, né? 300, Né, exatamente. com a esposa dele, que pintou, assim como É mesmo? Ela pintou? pintou várias obras dele, né? Cavaleiro das Trevas, no 300 também, as cores são dela, Mas sempre que a gente tiver Maravilha, a esposa dando pintada no marido. né? E nesse o filme dirigido pelo Zack Snyder, aí o cara conhecido, acho que foi nesse filme que o carimbo dele de câmera lenta acelerada É verdade. ficou conhecido. Foi. Sim, E é né? nesse filme, na verdade, que ele estreou esse estilo, né? Esse Ele estilo, é. criou, né? Talvez por motivos estéticos de quadrinhos, né? Ou na verdade, a ideia dele filmar assim, desde o início, que ele estava tentando transformar o gibi de Frank Miller em filme, Certo. ele já tinha esse estilo, né? Ele tentou, né? O filme, o roteiro já estava pronto, vamos dizer assim, né? Tá. Porque é uma adaptação fidelíssima, assim. Certo. Muito, né? Ou seja, os storyboards estavam prontos, ele tentou vender o estúdio, mas só fazendo uma cena, né? Quando conseguiu um orçamentinho assim, ó, o que você quer fazer? Exato. Aí quando Prove. ele mostrou, realmente era a mesma estética que já estava, você vê, Pois é. desde a pré-produção, o cara já tinha a ideia definida do que ele queria mostrar. Né? Aham. É bom dizer, né? O diretor Zack Snyder, que é o diretor de 300, é o diretor do último filme do Superman, Homem de Aço. Homem de Aço, Né? sim. Diretor de Watchmen, diretor de A Lenda das Gaivotas, lá das... É o filme que ele dirigiu por Skype, né? Aquele filme que é da DreamWorks. A Lenda dos Guardiões. A Lenda dos Guardiões, cara, eu gosto Ele muito é desse diretor filme. do Lenda dos Ele Guardiões? é diretor, Nem né? sabia. Ele dirigiu por Skype. Porque ele tava gravando sério outra coisa. isso? É sério. Tava gravando Watchmen. Deve E ser aí bom, ele... então. Cara, o Galera, filme é bom. faz assim. Devia ter um diretor de segunda unidade bom, devia ter um magalzão bom lá no negócio. Mas enfim, cara, é um diretor que hoje tá em super alta, né? O cara tá dirigindo o próximo filme do Superman do Batman também. Aham. E o Continuação cara que eu direta. confiava até muito pouco tempo. Eu ainda Pelo confio. 300, pelo 300, nesse 300 eu achei um trabalho magnífico dele, cara. O Watchmen você também curtiu. O Watchmen também, achei demais. Ele pô. foi depois do 300. Sim, é. E nesse caso a gente tá falando de uma história que realmente é histórica, aconteceu, Exato. mas a gente tá usando o filtro aí do Frank Miller, ou seja, a adaptação do gibi, então tem algumas liberdades da Sim. história que talvez né, o autor que relatou... Heródoto, né? Heródoto talvez É, não que- tenha colocado. Porque eu acho que isso é uma coisa que talvez até seja importante a gente citar, né? Que, assim, o filme veio do gibi e o gibi veio do relato do Heródoto sobre a história. E como o Heródoto era praticamente o único historiador da época dele, É o único cara que sabe escrever. ele é meio conhecido por dar uma viajada nas histórias também. Uhum. Então, assim, mesmo o relato dele não tem como você ter certeza, né? É. Agora, se você for considerar o relato do Heródoto como 100% fiel ao que aconteceu, o próprio gibi, ele já tem a leitura do Frank Miller em cima dos fatos, porque talvez essa coisa da honra espartana, que acho que é o que ele queria contar na história, que é uma história de honra, talvez não ficasse tão boa se ele pegasse mais elementos da vida real. Como, por exemplo, o fato de que os próprios espartanos tinham escravos. Né? Eles Então, falam assim, tanto de homens livres, né? Durante Exato. A luta do Leônidas é pela liberdade. exato. Exatamente. A tirania do... Então, assim, quer dizer que o persa não pode escravizar, mas eu posso. Ah, então só não pode escravizar para pôr no exército, para fazer outras coisas pode. Então, assim, eu acho que é legal, foi legal o Frank Miller ter dissociado a história disso, porque a intenção dele nunca foi dar uma aula de história. Sim. Foi contar uma história. Exato, Né? E acho que essa é a grande diferença. É a história romantizada, né? Isso, uma história, né, fantástica até. E a gente sempre fala, né, que não dá pra você comparar o livro com o filme, ou o gibi com o filme. Eu acho que o caso do 300, ele é um caso que em muitas partes
a comparação cabe. Por quê? Porque até a fotografia, você vê que ela é extremamente inspirada no gibi. Existem tem até quadros que são, assim... Tem o mesmo layout, cópia, né? né? Exato. E assim, e funcionaram muito bem no cinema. O que eu acho que é muito legal, que você vê as artes se complementando, no sentido de que o quadrinho, ele é, assim como o cinema, ele usa elementos visuais para contar uma história. Então um personagem que ele é todo carcomido, você vê que o cara é um corrupto, né? Agora o personagem que é todo bonitão, não sei o que, ele é um cara... Ele usa muito do exterior honrado. pra mostrar o interior, né? Isso, exatamente. E é uma coisa que o cinema usa bastante também. Então eu acho que... De qualquer vilão do James Bond, né? Exato. São todos muito bizarros, né? E eu acho que eles se complementam legal. E no 300 especificamente, eu acho que vale essa comparação. Porque a mídia da arte sequencial, né, que são os quadrinhos, o que é o cinema se não arte sequencial também, né? Com mais quadrinhos. E o que entra no negócio que você falou da câmera lenta, né? Sim, eu acho que, né, por ter sido baseado no quadrinho, e o estilo do Zack Snyder combinou muito bem, mas quando você tem, né, o filme nada mais é do que o quadrinho em movimento. Sim. Acho que quando o Zack Snyder usa aquela câmera lenta dele, é como se fosse uma volta ao quadrinho. Que ali você pode, né, parar e dizer, né, colocar no quadrinho, colocar os balões de diálogo É verdade. e voltar pro quadrinho, né? Olha isso aqui, cara. Isso aqui é um quadro, ó. Isso aqui poderia estar parado. Você pode dar um Exato, dá um print que seria uma Acho boa que se pegar tela. vários frames do filme, né, principalmente nas câmeras lentas, você pode, né, parar que funciona a imagem. Funciona. Né? Nesse caso, né, a composição das cenas Sim. é muito bem feita. E aí a gente tem que dar todo o crédito ao diretor de fotografia, mas, cara, o Zack Snyder também, ele é um... Cara, se você vê qualquer... Até Sucker Punch, que é um filme fraco, assim, na minha opinião, é um filme lindo, cara. Esteticamente, acho que assim, é então, perfeito. A falha do Sucker Punch, acho que é histórico. É história, exatamente, mas assim, até o começo do... Cara, você quase chora no começo do Sucker Punch, né? É uma pequena cena que não tem falas, só toca uma música, um pouco inspirada no tipo de introdução que ele gosta de fazer agora, ele fez com o Watchmen também. Mas, cara, é perfeito, assim, ele é um cara muito esteta mesmo, ele é o diretor visual, né? Isso é bem legal. Essa parte da câmera lenta, por exemplo, ela me incomodou em alguns momentos, né, no 300. Eu achei que tem cenas que, por exemplo, as cenas de luta, a grande maioria das cenas de luta eu não vi problema em usar a câmera lenta, até porque é legal que você mostra mais da dinâmica da batalha sem ter aquele efeito Michael Bay. De ter um monte de coisa na tela e você não está entendendo nada. Isso é verdade. Agora, por exemplo, tem cenas que a rainha ela tá andando na cidade e ele usa a câmera lenta. Então, assim, você entende a intenção dele em usar a câmera lenta. Que é pra, eu, pelo menos, entendi que é para mostrar assim, o peso que ela tá sentindo, do sofrimento, da saudade, ela não tá incerta, não sabe o que vai acontecer. E tá aquela câmera lenta lá acompanhando ela, então você vê que tá difícil até para ela andar dentro da cidade, que ela é rainha. Então, assim, você imagina. Mas, apesar de entender essas decisões dele, essas decisões estéticas, me incomodou um pouco. Chegava um momento que eu falava, câmera lenta de novo. E ela pegando água e... câmera lenta. Na verdade, se você pegar o 300 e tirar a câmera lenta, ele tem 40 minutos. Tem meia hora. Ele é um curto, ele era um curto. Mas, cara, pra mim, eu acho que esse filme é muito história em quadrinho por conta disso. Dessa câmera lenta, dessa estética, faz ser diferente nesse sentido e faz ele ser, né... E aí, ser desse jeito, né? Então, exatamente essa estética que eu acho que transformando ele por ter um estilo tão marcante, assim, ele não é simplesmente um filme sobre Esparta. Ele não tem uma fotografia normal, tem uma fotografia muito inspirada no gibi, parecida com o gibi, e um pouco mais, assim, estilizada mesmo, mais um pouco cartunesca. E isso ajuda a vender o filme no sentido de suspensão de descrença mesmo, que é a hora que você... É verdade. Né, se fosse baseado no realismo, Sim. né, putz... Então, isso que é legal, porque realmente é fidedigno ao gibi, porque o gibi realmente, né, já é fantástico por si só. Sim. E, cara, se você pegar o filme a gente tá falando de caras extremamente bombados, ou pelo menos maquiados pra parecerem bombados, o tempo inteiro mostrando os dentes, né, dentes cerrados. De gibi mesmo. Cara, isso é gibi puro. Se gibi, né, de ação, você vai ver cara bombado e dente cerrado. É verdade. Então, eu acho que essa composição... Chamaram a mulher do Frank Miller pra pintar, será? Pintar o abdômen, O né? abdômen da galera.
Porque merecia um Oscar por maquiagem. Realmente. Você acredita que ali tem gominhos, né? É verdade. Ainda falando dessa parte da estética dos quadrinhos, né? Como você falou, ele dá uma verossimilhança, não sei, mas ele dá uma credibilidade. Isso, Você acredita, né, naquele mundo, naquela história. Diferente de Star Wars Episódio 1, que ele tenta integrar, ser mais realista Exato, e não consegue. Bom exemplo. Agora, por exemplo, quando o Efialtes chega na tenda do Xerxes lá do rei, pô, não, é um freak show absurdo. Então, é assim, o programa do João Gordo. Exato. Pô, em qualquer situação, você olharia pra aquilo e falaria, meu, que coisa bizarra, tipo, o que o rei tem, sabe, a galera sem braço lá, um negócio esquisito. Mas você não sai do filme por causa daquilo, né? E aí, lógico, ainda ajuda a contar parte da história do Efialtes, que ele é todo deformado, e aí ele chega lá e fala, puta, tô em casa. Realmente ali ele se sente. É aqui que eu me sinto bem, ele não ele tenta entrar no exército espartano, né? O exército espartano é todos os caras seminus, né? Altos, fortes, né? E ele é deformado. Então dá pra mostrar esse paralelo, eu acho que, né? Fica bem claro e bem evidente, né? De novo, é um artifício gráfico visual. Sim, e aí até por ser o traidor, por ser o vilão, em nenhum momento você acha que ele é tão filho da puta assim, porque ele tentou, né, cara? Ele tentou ser amigo dos espartanos e falou, meu, não dá, só olha pra sua cara, tipo... Olha, neck to time! E aí, não conseguia aí chegar lá, ele chega na tenda, o Xerxes esfrega Xerxereca na cara dele, Xerxereca na cara dele, pô, aí é complicado, né? É verdade. Mas falando agora um pouco da diferença do gibi, por mais fiel que seja, é legal ver um pouco da liberdade que o Zack Snyder toma pra, por exemplo, dar mais papel pra rainha. Sim, uma coisa que me agradou muito foi ver, primeiro, a química entre a rainha e o rei, né, o Leônidas e a rainha Gorgo, né? E ela não é gorda, não. Rainha Gordo. Porque ela não tem muito disso, não tem essa parte política no gibi. E como ele trabalha isso no filme, realmente se acredita, né, no que ela faz pelo rei. Eu gosto de ver a cumplicidade dele com ela, né? Tanto assim, é muito mais uma parceria do que ele ser maior que ela. É verdade. Um rei geralmente sempre é mais tratado como superior à rainha. Sim. O rei é sempre, né, na hierarquia. Pelo simples fato, né, da sociedade, né, patriarcal. Exato. Da época, né? E isso, nesse caso, tem muito do contexto histórico real das mulheres espartanas. Para a época, elas tinham mais presença para a época em si, porque apesar de não ter direito, por exemplo, ao voto na Grécia, mas elas tinham esse poder de usar até o sexo como uma artimanha para conseguir aquilo que elas queriam. É verdade. Então elas também consideraram as mulheres mais bonitas, por quê? Porque elas também eram guerreiras. Então elas tinham um corpo mais atlético, vamos dizer assim. Porque a gordinha não jogava lá fora, né? Jogava do abismo, né? Você come um cheeseburger do McDonald's e cai no abismo direto. É fácil ter gente bonita na cidade. Nasce alguém feio, você joga no abismo. Não. Então não tava aqui o OBC, né, cara? Pois é. Graças a Deus a gente não tá em Esparta, cara. Graças a Deus. Então acho que é uma mudança boa, assim, uma liberdade que... Porque apesar de ser inspirado, né, o diretor é o Zack Snyder, o filme é dele e ele quer contar a história da forma dele. É difícil, né? Por exemplo, o Frank Miller ele contou a história, a visão dele sobre 300. Então tá lá a marca dele. Você lembra do gibi do 300 do Frank Miller? Tá daquela forma que aquilo é um trabalho do Frank Miller. Exato. Agora, quando você quer ser o mais fiel possível no cinema, ao mesmo tempo que você quer mostrar que é uma obra do Frank Miller, mas você também quer falar, não, isso aqui é um filme de Zack Snyder, é um filme, né, o Zack Snyder falando, é o meu filme. Então eu acho que ele conseguiu, acho que ele conseguiu deixar a marca dele, né? Deixar a marca dele, você ainda vê que é um filme de Frank, não, uma história baseada em Frank Miller. Tanto que se você pega os filmes dirigidos pelo Frank Miller, de histórias do Frank Miller, a diferença é brutal entre um filme dirigido pelo Zack Snyder. Se é melhor ou pior, sei lá, cada um prefere um, né? Acho que ninguém prefere Frank Miller, na verdade. Mas enfim, né? Você vê que as diferenças são muito grandes. Então não é só a adaptação, tem o trabalho dele pegar aquela obra e dar a visão dele. A visão do Zack Snyder não é sobre a Batalha das Termópilas. A visão do Zack Snyder é sobre o Gibi 300. E tanto que qualquer outro diretor poderia pegar e ter outra visão sobre o Gibi 300. E sobre o final do filme, né? Porque ali você também, exato. Porque é um final, não é muito que a gente se vê muito hollywoodiano. Hollywood você vê que não teria muita coragem, vamos dizer assim, que, cara, os heróis não vencem no final, mas é que tá, não vence
simbolicamente. Eles vencem simbolicamente, Eles mas não vencem vencem na simbolicamente, realidade. é. Porque o exército dos 300 realmente eles perdem, né? O rei morre. Então, né, deve até fazer um comparativo aí com o Rock 1 ou até Rock Balboa. Você não precisa ver o herói vencendo fisicamente, mas a vitória é muito mais, né? É mais simbólica, né? Você vê, tem um valor diferente. Você vê que ele se esforça tanto ali por aquilo e eles sabiam que eles não iam ganhar. Eles sabiam, eles já sabiam. E eles falaram, nosso dia de honra. O que é o dia de honra do espartano? Exatamente. É morrer em batalha. morrer em batalha. Tanto que o maior xingamento do filme é o Leônidas pro Efialtes falando, eu quero que você viva pra sempre. Cara, essa frase é e o Efialtes fantástica. fica tipo, oh Você meu não Deus. entende aquilo, se você for você não entender, sabia, cara, não entendi, é a maior ofensa espartana que você pode dar. Você viva muito, né? Viva Você para viva sempre. para sempre. Então assim, cara, você nunca vai ter a glória de morrer na batalha com seus amigos, né? Que nem eles falam. No final que o Leônidas tá lá com o Michael Fassbender, ele fala, foi uma honra morrer ao seu lado. E eu achei que o Leônidas tinha sido gente boa com o Fialtes, então ele tava Não, por baixo dos panos tava fudendo, não, então. Levanta aí. E é legal que o Xerxes fala, né? Essa frase é boa também, quando ele fala o Leônidas é cruel, eu sou generoso. O Leônidas pede pra você levantar, eu meramente peço que você se ajoelhe. E resume o personagem Xerxes, né? Porque totalmente. nesse filme ele é bem unidimensional, né? Ele só é um cara que é um deus rei, ele se acha o melhor de todos, ele tem um puta poder, mas ele quer mais e mais povos se ajoelhando a ele, né? Que é até uma característica que você imagina que um ditador megalomaníaco teria, um conquistador, um cara que conquistar outros povos. E, pô, eu achei ele unidimensional, mas assim, cara, é uma história de quadrinhos, né? E eu acho que também não tem como colocar tanta característica assim no personagem que aparece tão pouco quanto o Xerxes. Até porque o Xerxes ele vai aparecer a primeira vez no filme Com quase uma hora, quase assim. uma hora, né? E eu acho que isso tem um bom O filme tem 1h01, então... Não, aparece e morre. Não. Então ele não morre. Exato. Aliás, Rodrigo Santoro, né, cara? A gente não falou, pô, um ator que tá com uma carreira Foi o internacional, maior, hein? foi acho que o primeiro filme que ele teve mais destaque ou não? Destaque sim, porque ele foi realmente Assim, um digo, antagonista. não filme, mas um Bom, filme ele fez de As Hollywood. Panteras, de Hollywood, As Panteras que não fala, não tem fala. Ele fez I Love Philip Morris, que... Só que ela Antes foi ele fez também depois. o Simplesmente foi depois. Ele fez Simplesmente Amor. Era um filme Simplesmente Amor. de De episódios, várias histórias paralelas de romance. É verdade, mas o filme assim, de bilheteria Não, mas grande... eu sou e tal. muito... Cara, dá orgulho de um brasileiro como ele. Eu gosto do trabalho dele no filme. Eu acho que assim, não tem que falar mal. Sim, é. Eu acho que ele é muito bom. O personagem também podia... acho, né, não, Só porque ele é concordo, inspirado na gente. Vera Verão e Nada contra. Pegaram um brasileiro, ele, inclusive, pra isso. Ajudou ele a compor Xerxes. Que bom que teve Vera Verão. Verão. É legal, né, cara? Até a voz E- dele, né? Tipo, lógico, Exato. tem ali o computador e tal, mas ele... Ó, pra quem Deve dar aquela reclama... encostada na Se alguém reclama e fala que o cara que mudaram só do Xerxes, não, do narrador também foi alterado. Porque Ah, ninguém é? consegue É falar daquele jeito, assim. E o cara, o narrador Caolho, que você viu no começo aqui, ele é o Faramir, né? Irmão de Boromir, sim, do sim. Senhor dos Eu Anéis. não sabia. Você viu ele nas duas torres? Outro cara que tem a voz também modificada que eu não sabia é o Tico e Teco, cara. Ele Sério? Sério, Não é. acredito, cara. Não, isso é uma história bem bacana, cara, do dublagem. Porque o original era computador, mas os dubladores brasileiros não sabiam. Ixi. Então a dubladora se matando pra conseguir fazer. Cara, o que vocês estão fazendo? Caramba! Caraca, Isso é mano. legal, isso é legal. Voltando ao filme. Voltando ao Rodrigo Santoro, né? No Xerxes, Que não né? dublou o Tico e Teco no caso. Mas assim, sem ufanismo nenhum. Não é porque ele é Sim. brasileiro e tal, mas ele tá fazendo um trabalho O excelente trabalho nesse dele filme. foi muito bom. Porque como o Luiz falou, o Xerxes ele é um personagem bem unidimensional. E mesmo sendo unidimensional, o Rodrigo Santoro ele consegue colocar umas nuances ali que eu acho bem interessantes, né? Sim. Por exemplo, se você pegar a cena no gibi do Xerxes levando a lança na boca ali, né? Como vocês vão ver um deus rei sangrar. Gente, só maior de 18 anos, viu o Xerxes levando lança na boca. Ah, mas naquela sociedade dele lá, loucura. É, aquela... Você vê que ele nem toma atento do negócio, ele tomou a lança ali e foda-se. No filme não, tem todo um negócio dele fica assustado, parece Caralho, eu que, tô parece que sangrando. ele próprio não acredita E que tem a ele noção possa sangrar. da sua mortalidade, Exato, né? E você percebe aquela exatamente. pequena nuance. Que ele olha e fica com aquela cara ali, meu, tipo, eu posso sangrar mesmo, né? E nem ele acreditava naquilo. Muito legal. Palmas para Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro. Garoto. Bom, uma coisa que a gente tem que falar, por mais que a gente, né, a sociedade espartana era guerreira, o cara, entendeu, era da lógica, mas eles eram extremamente baseados numa lei
místicas, tipo, Mística. baseada no misticismo Dos éforos. Éforos e a sua oráculo adolescente Drogada. Com mamilos. Você vê que o Leônidas ele fica puto com essa situação, porque o próprio narrador ele fala, né? Esses éforos eles são a sobra de uma sociedade antiga, negra. Um resquício, né? Um resquício, exato, de um misticismo que era muito prejudicial à sociedade lá deles. E tem essa luta o tempo todo, do misticismo oriental, digamos assim, contra a lógica e a razão grega, né? Porque ainda é a lei, né? Seguir o que o conselho diz. Exato. Ele é o rei, né? A autoridade suprema ali de Esparta, mas mesmo assim, ele tem que responder. E eles falam, né? No filme eles falam rei ou escravo, homem ou mulher. É legal tal, isso, porque assim, o Gibi não trabalha dessa parte, porque a gente volta de novo pra dar mais importância de novo pra mulher. É verdade. Porque por conta da lei fica difícil defender e ajudar das os homens. mulheres. Exato, 8 de março aí. E, né? E mostra também como o Leônidas, como líder, né, assim, a mentalidade de líder do Leônidas e do Xerxes são completamente diferentes, né, cara? Completamente. Na sociedade espartana, o rei e o cidadão comum ele têm o mesmo valor. Então, todos eles são criados e forjados para lutar, né? Então, você vê uma cena muito legal que tá todo mundo dormindo e aí o narrador fala, hoje à noite o rei não dorme. A frase é melhor que essa mesmo. As frases de efeito, né? Cara, tem muitas frases, o filme é inteiro feito de frases de efeito, né? Isso é muito bacana, eu acho que o crédito é do Frank Miller, né, cara? Porque são frases que tem no... E talvez as frases do Robocop tenham alguma coisa dele ali também. Mas quando a gente faz de efeitos, o Leônidas acho que ele é o melhor exemplo de general que você pode aplicar, né? É verdade. Em qualquer situação de gerenciamento. Até né? empresas, né, cara? Quem não sabe, eu gosto de falar um pouco mais sobre a gente também, que, né? Eu e o Rod somos formados em administração, né? O Bruno é formado em coisa de computador, ele mexe com mouse. Ele que ganha mais dinheiro. Exatamente. E aí, assim, é bacana ver isso, como isso é aplicado, assim, o líder que tá nas trincheiras, né? O cara que tá lá à frente de tudo. Fica bem claro em todas as frases que ele fala de efeito. Sim, é verdade. A própria diferença do Xerxes e o Leônidas, né? O Xerxes, eu mataria qualquer um dos meus homens. Pela vitória, né? E ele morreria pelos líderes. Isso é fantástico de ouvir, né? Foda. Muito bom, muito bom. Todo confronto moral, assim, né? O Leônidas sempre se coloca num nível a mais. Até com o sarcasmo dele, né? Engraçado assim, o Xerxes... uma câimbra na coxa. Então. Enquanto eu matava 30 homens seus, deu uma câimbra aqui. E pelo que eu vi, eu podia ter chamado as mulheres também, ia dar na mesma. E o Xerxes acha isso um absurdo, né? Ele, mas essa tribo é muito interessante mesmo. Mesmo a face da obliteração, eles são insolentes, tá ligado? E é bacana, e é foda você pensar, porque realmente, né, cara, você vê um exército de 30 mil pessoas, qualquer outra tribo cagaria nas calças e fugiria, ou fala, beleza, então, você não me mata, só vai escravizar minhas mulheres e as crianças. Só minha filha, vai, tá deixa. bom. Verdade. É foda, cara, mostra a fibra, e é difícil isso, né? É incrível como um povo inteiro forjado a ferro e fogo ali, você vê a formação do espartano desde criança, né? E todas as etapas de... Os que não são... Mega pica grossa vão morrendo, né, cara? Exato. Isso, quando você tem 12 anos, seu ritual de passagem é ir lá lutar com um lobo também. Exato. É foda, cara. Inclusive, né, a cena do lobo ela já é como é que chama? Metáfora. Não, é uma dica do que virá depois, sim, né? Ele lá, ele prende o lobo ali como se naquele fosse esse espacinho. momento na vida do Leônidas que definiu a estratégia pra Exato. os persas. Ou seja, todo o treinamento que ele teve, nada foi em vão, né? Não, tudo para construir aquele general. E a filosofia dos espartanos, quando ele não consegue dormir, e ele é o rei, ele tem que tomar decisão pelo povo, porque ele é o rei, tipo. Mas ele não quer tomar a decisão errada, porque são todos ali, todos iguais, ele não quer sacrificar ninguém à toa, ele não quer desrespeitar a lei, etc. E aí a questão que a rainha traz não pense no que um rei faria ou no que você faria, pense no que um homem livre faria. Eu acho que essa é a grande luta dos espartanos, não é só por Esparta, ou só pela esposa, pela filha, sei lá. É para eles serem homens livres, pela liberdade. Modo de pensar, Heleno, né? Exato, toda essa filosofia de democracia e tudo bem da civilização ocidental, né? Exatamente. E aí, por isso até, a gente teve, quando esse filme foi lançado, os persas de hoje, né? Que a Pérsia é o Iraque, né? Irã. Sabe que eu sei de geografia? E os iranianos, não, eles ficaram um pouco ofendidos, porque falaram, também não era assim, entendeu? Não era esse freak show que é. Mas é pra realmente contrapor, porque o mundo, por muito pouco, ele poderia
ter hoje a sociedade ocidental ter a cultura não ocidental, né? Então, a gente tem aí as diferenças, aí, não pode ser a melhor ou pior, mas seria completamente diferente. Os estilos de governo e de democracia e tudo mais. E até, a própria filosofia, a ciência, né? Exatamente. Tudo muda, né? A partir do momento que você muda a Grécia, você muda tudo na sociedade ocidental, né? E também na oriental, um pouco. Sim. Um pouco menos do que na ocidental, mas também muda. E se você gostou desse vídeo, tem um curtir. Dá uma força pra caramba, né, cara? Clique no inscrever. Se você clicar no inscrever, você vai sempre saber quando tem vídeo nosso novo aqui. Exato. Ficar sempre por dentro das altas novidades, altos comentários de cinema e afins, e esse é um site que não é nosso. Cinema e afins. Cacete. Cara, adoro cinema. Exato. Se você quer saber as novidades também, nosso facebook.com/os bons companheiros tem sempre fotinhas engraçadas, making off, e quando sai um vídeo a gente também te avisa lá. Exato. E agora novidade, a gente tem também a nossa versão em áudio no iTunes. Então se você está cansado da nossa cara feia, você pode entrar no seu smartphone e procurar no seu aplicativo de podcasts. Isso. Ou você pode entrar em osbonscompanheiros.com/iTunes, que também tem um atalho para lá. Isso. E aí, se você prefere ouvir no ônibus ou indo pra casa, no carro, Ou né? na academia, né? Esparta. Isso, tá lá espartando lá na esteira, você pode ouvir os bons companheiros. Exatamente. Praticando o seu lançamento de lança à distância. Ouvindo os bons companheiros. Sempre com você, não é verdade? Cada vez em mais mídias. Por isso, lembrem-se! Ao assistir bons filmes. Que seja com bons abdômenes. Raul! Raul! Raul!